que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje, né? E hoje é o nosso 7º dia de preparação para a consagração pelo método Tratado de São Luís Maria de Montfort. E nós começamos então ontem, desde o sexto dia, né? Após organizar a nossa vida. Então, desde ontem, no sexto dia, nós começamos a olhar as influências, ou melhor, características nossas que refletem influências do demônio, do pecado, né? E lembra que eu falei que existe um demônio, né? Algumas legiões de demônios grupos de demônios para cada tipo de pecado. É claro que tem, são organizados, né? Jesus mesmo disse isso na Bíblia quando fala: se tivesse divisão no inferno, não haveria inferno. O que é a divisão, né? A divisão, ela destrói todas as coisas, até o próprio inferno. Então não há disputa, não há divisão dentro do inferno, há hierarquias, eles seguem um planejamento. Os demônios são organizados, né, para fazer o mal, infelizmente. E ontem nós viemos falando de orgulho, de algumas características da pessoa orgulhosa, nós falamos das brechas, né, que a vida vai, que durante a nossa vida vai dando uma abertura para que o inimigo possa agir no nosso intelectual, nas nossas emoções, né? E tem algumas outras coisas do orgulho, da soberba, que eu não falei ontem, né? Que eu vou falar agora porque... Por que eu vou falar agora? Porque um pecado, ele abre a porta para o outro. Então a soberba, ela vai abrir a porta para o outro. E uma das características da pessoa soberba, que é a pessoa orgulhosa, né? É aquela pessoa também que fala mal da vida de todo mundo. Ela tem que, para satisfazer o seu orgulho, menosprezar, diminuir o outro. Então sabe aquela pessoa que gosta de fofocar, falar mal da vida dos outros? É essa pessoa que também já é influenciada, né, pela, pelo inimigo, pelo mal, porque ela tem essa necessidade para se sentir grande. Só que isso e outras características que eu falei ontem, como a competitividade, por exemplo, ela vai abrindo brecha para um outro pecado entrar na nossa vida. Ela vai puxando um outro pecado, né? Que é o pecado da inveja, né? Então, que é o pecado da inveja, né? A pessoa invejosa, ela é aquela pessoa que tem vontade de ter tudo que o outro tem, né? Se uma pessoa tem um carro bonito, nossa, causa uma tristeza no coração dela. Se a pessoa tem um carro, uma roupa bonita, qualquer bem material que a outra pessoa tem, ela fica triste, ela se sente incomodada, né? E ela vai gerando esse espírito de inveja, porque ela começa a desejar o que a outra pessoa tem. E quantas vezes não, ela deseja que dê tudo errado na vida do outro, ela deseja o mal para a vida do outro, né? O mal para a vida do outro. Quantas vezes ela queria estar vivendo aquela história, aquela vida, e não a dela, por causa da inveja, né? Por causa da inveja. Então, quantas vezes nós não ficamos desconfortável quando uma pessoa ao nosso redor, seja no ambiente de trabalho, ou na nossa vida social, ou dentro da nossa casa, na nossa família, né? Quantas vezes nós não ficamos descontente, desconfortável? Quantas vezes não sentimos aquele sentimento de tristeza quando vemos alguém próximo a nós se dar bem na vida, progredir na vida, né? Ou quando uma pessoa é elogiada e nós não, dá aquela tristeza, né? Então nós sentimos tristeza, porque esse é o pecado da inveja. A inveja vai entrando na nossa vida. Lembra da brecha, da soberba? Lá na educação, pessoa que ela foi muitas vezes criada, ou durante a sua vida passou por momentos, por situações que fazia ela acreditar que ela não tinha competência, né? Lembra que eu falei isso lá? E isso vai gerando então um espírito que tem que buscar provar o contrário, que aí a pessoa vai ficando orgulhosa. E aí só que essas brechas também abrem caminho para inveja, né? Abre caminho para inveja. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue. Fala, pô,
já que eu tenho esse sentimento, né, que eu olho para mim e vejo isso, vou fazer de tudo para ser melhor. E aí fica uma pessoa orgulhosa. Depois abre brecha para os outros pecados também, como a avareza, que nós iremos falar amanhã. Mas enfim, também pode ser que nos deixe pessoas cada vez mais diminuída intelectualmente, né? Aquela sensação de tristeza. Aí vai abrir doenças como depressão, né? Então, aí a depressão também, ela tem ali seus gatilhos na inveja, né? Que a pessoa não consegue progredir na vida, porque ela tem tão certo que ela é uma pessoa incapaz das coisas, que ela não sai do lugar, ela não consegue progredir na vida, né? E na verdade tudo que ela precisa é olhar para o fim último de tudo na vida, que é Deus, né? Com Cristo, em Cristo, por Cristo. Simples assim. Se ela colocar Deus na sua vida, fazer com Deus e em Deus, as coisas vai ter seu retorno, porque Deus vai nos dando conforme a nossa necessidade. E quando Deus começa a dar as coisas a mais que nós precisamos, é porque Ele quer que nós usamos isso para fazer caridade, que usamos isso para a construção do seu reino na vida do próximo, seja no âmbito financeiro, bens materiais ou de conhecimento, né? Então Deus vai nos dando mais, ele vai confiando um pouco, que é aquilo que nós precisamos. Depois ele vai aumentando a dose para que esse aumento, que a gente não precisa, porque o que a gente precisa ele já deu, nós possamos usar a serviço do seu reino, né? Lembra que no tratado eu sou escravo de Deus. Tudo que eu ganho, tudo que eu tenho, eu uso a favor de Deus, a favor do seu reino. Então, voltando a falar da inveja, então a inveja vai causando esse sentimento de tristeza em nós, esse sentimento de inferioridade, né? E em situações onde muitas vezes o orgulhoso ele é competitivo, o invejoso ele também é competitivo, porque ele quer a todo custo não ter muitas vezes o que o outro tem, mas rebaixar o outro a si. Em vez dele olhar o outro como o outro como uma referência para que ele também possa crescer, para que ele também possa adquirir conhecimentos, para que ele também possa melhorar como pessoas, não. Ele começa a olhar o outro como um concorrente, né? Ele começa a olhar o outro como seu concorrente, como seu inimigo. E ele não, então ele começa a criar uma competitividade não para melhorar, mas para derrubar o outro. Para depois ele sair e falar, aquele cara lá de quem vocês falavam tão bem, né? Olha o que eu fiz. Ele não levanta, né? O invejoso, ele não consegue ganhar, ele não consegue crescer na vida, mas ele tem aquela necessidade de diminuir o outro, de derrubar o outro. Então, quantas vezes nós não desejamos mal para alguém por ver a outra pessoa bem, né? Por que ele não eu? Quantas vezes nós não dissemos essa frase? Por que ele não eu? O que ele tem de melhor que eu? O que ele tem que eu não tenho? O que ele faz que eu não faço? Né? E aí muitas vezes aquilo vira uma amargura dentro do nosso coração que pode caminhar aí para uma depressão. Então a gente tem que ficar atento. E quando não caminha para uma depressão, para destruição física e psicológica da nossa vida, ela vai levando para pecados mais profundos, para pecados maiores. Então, de uma certa maneira, o diabo ele sempre vai buscar meios para continuar te manipulando pelas suas emoções. Seja para atrair muito mais pecado, e ele vai fazer isso com você com depressão ou sem depressão, ou seja para destruir sua vida logo de uma vez. Ele não pode te matar. Lembra? O diabo ele tem autorização por Deus para nos tentar, mas ele não tem autorização para tirar a nossa vida. Lembra da história de Jó? Quando ele pede para tentar Jó, Deus só pode, você só não pode tirar a vida dele. Mas, através do pecado, e aí nós não podemos esquecer que a doença ela entra na nossa vida quando entra o pecado. Antes do pecado não tinha doença. A partir do momento que o homem peca pela matéria, né, ele atrai para a matéria a morte, que é a doença também.
Então a doença ela entra no mesmo instante lá que Eva dá mordida lá na maçã. Naquele momento ali do pecado entra também a doença. Então o diabo ele não pode tirar a nossa vida. Mas através dos pecados, que vai manipulando, lembra? As nossas ações, as nossas emoções, que são as nossas emoções, ele vai criando, através do pecado, através das emoções, doenças físicas em nós, doenças psicológicas muitas vezes, né? No caso da depressão, não pensa uma doença psicológica. Então ele vai criando doenças através do pecado. Nós vamos adquirindo doenças na nossa vida que vai nos levar ao falecimento, ao óbito. Então ele não pode nos matar, mas ele sabe os meios que nos levam para a morte. E qual que é o intuito dele fazer a gente ter uma vida de escravidão no pecado para depois ele matar a gente através de doença? Porque quem morre em pecado mortal vai para o inferno. E o fim último das ações do demônio é levar a gente para o inferno. Então nós não podemos esquecer isso. Então eu começo a olhar para mim hoje. Quando eu estou perto de pessoas que está se dando bem na vida, que está feliz, né? Que tem uma aparência bonita, anda sempre bonito, com roupas bonitas, eu fico triste, eu fico frustrado. E aí abre outro pecado também, a raiva, me dá estresse nervoso, me dá ódio no coração. Quais são os sentimentos que despertam dentro de mim quando estou na sociedade? Muitas vezes dentro de casa, com a nossa própria esposa, com o nosso próprio esposo, ou com os nossos filhos, netos, você entendeu? O demônio, ele não olha só para as pessoas terceiras, né? Ele olha para dentro da nossa casa também, porque ele tem que destruir a família também. E muitas vezes a inveja está dentro de casa, entre os cônjuges, entre a própria família. Quantos irmãos que não se conversam por inveja? Porque o outro tem uma situação financeira melhor, ou nem tem uma situação financeira melhor, mas tem um comportamento mais alegre, mais feliz, uma vida que transmite paz, e a outra que vive ali naquele caos danado da desorganização da vida dela. Quando ela chega perto de um lugar que é organizado, ela se remoe, ela arranja os dentes de raiva, traz um ódio dentro dela, causado, brechas causadas pela inveja. Então veja, a inveja, ela vai me levando para mais dois caminhos aqui, ela abre brecha para mais dois pecados capital: o ódio, a ira e a avareza. Porque muitas vezes, nessa competitividade para diminuir o outro, lembra, o orgulhoso compete com o outro para mostrar que ele é melhor. O invejoso compete para destruir o outro. Não para ele se sentir melhor, mas para ele poder depois ficar apontando o dedo para o outro, falando do outro, mal, criticando, murmurando. Nossa, murmuração. Pessoa que murmura o tempo todo, ela é invejosa. Então, se você é uma pessoa que murmura, que reclama de tudo, em tudo vê negatividade, pessimista, se você tem essas características, então você tem que prestar atenção, porque as suas ações estão sendo mudadas pelo demônio da inveja, né? Então, pessoas que murmuram, pessimista, tudo que vê vai dar errado, nada tá bom, nada agrada, são pessoas invejosas, fechadas nesse mundo da inveja. Como eu vinha falando, ela vai abrindo pecado, ela vai abrindo brecha para mais dois pecados: o pecado da ira e o pecado da avareza. Da avareza do ser. Sim, porque veja, se eu já estou sendo influenciado pelo pecado da inveja, pode ter certeza que o da soberba também já está junto. Eles estão ali, já não é mais um, é dois, né? E aí, ou eu vou me aprofundando já numa doença psíquica, né? Psicologicamente eu já vou me abalando, já vou entrando ali em depressão, depois eu posso ver quais são as outras doenças que vai trazendo. Eu falo muito da depressão porque eu já tive depressão, então eu sei como que é ter depressão, né? Ou eu vou caminhando para depressão ali, ou não.
ou através da competitividade ali, ora para destruir, ora para mostrar que eu sou melhor, eu começo a acumular bens também. Aí eu quero acumular bens, eu quero ficar rico, eu quero ficar poderoso, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor que todo mundo. Aí eu fico uma pessoa arrogante. Mas não vamos entrar nesse mérito não, porque senão eu vou falar daqui a pouco sete pecados tudo aqui, né? Então nós temos que tomar cuidado. A minha conduta, como que é as minhas emoções diante das situações, eu tenho que identificar em mim esses pecados, para que eu já comece a corrigir o percurso, o curso da minha vida, né, moldando a Deus, para que eu não vou abrindo já caminho para os outros pecados virem entrando na minha vida também. E aí a inveja ela já abre ali duas portas, o da ira e o da ganância, da avareza. Tá? Então nós temos que tomar cuidado para o caminho que nós vamos seguindo, porque o inimigo ele vai agindo nas brechas da nossa história, da nossa vida, né? Causada na nossa vida. E ele vai chamando os amiguinhos dele, ó, entra aqui. Entra aqui porque eu já preparei o campo para você também. Aí o outro vem, ó, já preparei o campo para você também. E quando vê as nossas ações, elas são guiadas, orientadas pelo pecado. E veja que hoje nós não precisamos mais, nós não vemos mais tantos casos de possessão como era antigamente. Porque hoje é muito fácil o demônio guiar as nossas emoções. Apenas usando a tela de um celular, com tantas coisas que nós vemos ali. E aí veja outros gatilhos. Se você entra aí no YouTube da vida, ou no próprio Instagram, quantos vídeos curtos de coach falando de como ganhar bens materiais, né? E aí fala aquela coisa bonita, usa a passagem da Bíblia para falar que tem valores cristãos, que não tem valores cristãos, porque Deus não promete poder para ninguém. Ele não promete poder financeiro, nada para ninguém, né? Então ele vai usando o texto da Bíblia para falar que tem valor cristão, para fisgar o cristão ali, ó, para fisgar o cristão que está carente ou que está passando por uma situação difícil na sua vida, né? E ele vai usando esses gatilhos. E aí você entra num mundo de disputa. Você entra num mundo de disputa, num mundo material, que te afasta completamente de Deus e fica todo vulnerável para Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós vemos e escutamos, porque também são cartão postais, convites para nós entrar num mundo que nos afasta de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado. Será que essas minhas ações não estão sendo, não estão, às vezes eu acho que a minha vida, as coisas não estão sendo conduzidas pelas pelas coisas como eu fui criado, pela minha história, pelas tudo de mal que aconteceu na minha vida, né? Às vezes eu acho que eu sou assim por causa de tudo isso, mas será que não está sendo causado agora? Com tanta informação chegando para você através da tela do celular ali? Porque você vai rolando, 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 é uma, duas, três, quatro. Em 5 minutos você viu pelo menos uns 10 vídeos ali, de 30 segundos, que falou tanta asneira que te tirou do caminho da sobriedade intelectual. Né? Você perdeu o autocontrole da sobriedade, você nem consegue mais discernir. É o que você escuta ali como verdade, que começa a guiar a sua vida e o diabo vai entrando, ele vai agindo, ele vai usando os meios. Tá achando que tudo que o homem cria com uma boa intenção, o diabo já não vê a intenção dele no meio também, e como que ele pode usar aquilo? Né? Nunca se esteve tão fácil acessar coisas, conhecimentos alheios, né? Como é hoje. Eu lembro que quando eu estudava no meu tempo de escola, eu não tinha celular não. Eu tinha que ir na biblioteca. Às vezes eu saía, eu estudava, eu saía, eu estudava à tarde, a aula acabava às 5 horas, eu ficava lá até 5h30 esperando a biblioteca abrir, que abria para a turma da noite, né? Aí eu ficava das 5h30 às 7h30 na biblioteca, lendo livro, estudando, para fazer a tarefa, as pesquisas. Tinha que ler. Acho que é por isso que eu gosto de ler tanto hoje. Né? Então, hoje não, hoje o jovem, a criança, não tem mais esse hábito de ler. Ele pega o celular ali,
Hoje tem o tal da IA, que deixa a gente cada vez mais burro, faz tudo para nós, a gente nem tem o trabalho de procurar, de ler, de pesquisar. Né? Ela já interpreta para nós, ela já resume para nós, ela já fala para nós, e a gente vai vivendo dessa maneira. E o inimigo que é isso? Pessoas sem intelectuais, sem um intelecto forte, pessoas que não têm sobriedade, que não aprendem, porque aí ela, se ela não tem conhecimento, se ela não lê, não tem um conhecimento sólido das coisas, ele faz o que ela quer, é como uma peteca na mão dele, ele vai jogando pro lado que ele quer. E nós temos que tomar cuidado. Às vezes não é só a nossa história até aqui que abriu as brechas, mas é tudo que eu estou vivendo hoje. Como eu estou vivendo hoje? Porque lembra que o que você está vivendo hoje é base para o amanhã, né? Não posso esquecer isso, que é o dia de hoje. Hoje é quinta-feira. Tudo que você vê na quinta é base para um futuro. Logo ali, ou um futuro distante. Mas é base. Então nós temos que tomar cuidado. Tudo que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, buscando conhecimento, para nos libertar dessas ações e ganhar mais sobriedade sobre a nossa vida, através da ordem, através da organização, através de reconhecer em nós as falhas, as ações do diabo na nossa vida, né? É, é base sólida para uma vida de conversão futura, né? Em curto, médio ou longo prazo. Pode ser que você passe por esse período de 33 dias de preparação e a sua vida não muda como você gostaria que mudasse hoje, porque você precisa aí continuar limpando a sua vida. Lembra? É uma constância todos os dias. Mas daqui a algumas semanas, algum mês ou anos, as coisas começam a dar o resultado, o fruto que você quer. Você planta uma semente hoje, amanhã ela não está dando fruto. Ela vai germinar. Tem um período, um ciclo longo para germinar. Depois ela vai crescer. Depois que ela crescer, ela precisa ganhar uma maturidade dos seus ramos para depois ela começar a dar fruto. E nós estamos falando de anos até ela dar fruto. Então veja, a nossa vida ela é como uma árvore. Ela é como uma árvore. Mas a gente quer os resultados logo, a gente tem pressa, a gente tem que parar com a ansiedade. Porque a ansiedade também é uma brecha, um gatilho. Porque quando na minha ansiedade eu não consigo aquilo logo que eu quero, eu fico frustrado. Aí eu olho para o outro que talvez no meu julgar ele conseguiu rápido demais conquistar o que ele queria, eu me cria inveja, né? Só que, mas como ele foi tão rápido, né? Eu começo a ficar com inveja, mas tem um olho já de um olho errado, atravessado para ele, né? Como ele foi tão rápido, como demora tanto? Por que meu ciclo é tão... Mas até ele conseguir, você acha que foi rápido? Olha para toda a história de vida dele. Né? A gente acha que ele começou agora e conseguiu agora. Não. É que ele não fica expondo a vida dele para todo mundo, né? Ele não coloca numa vitrine ali para ficar passando a vida dele o tempo todo, né? E nós temos que ser assim, pessoas reservadas. Nossa vida não pode ser um livro aberto, cheio de poeira, né? Tem que ser o nosso livro, a única pessoa que tem que ler o livro da nossa vida é Deus. E como é que nós estamos escrevendo a nossa história, né? Então, veja, o perigo de nós não buscarmos conhecimento também. Nem sempre a falha está na forma como fomos educados, mas está nas nossas decisões, né? Eu venho falando muito na palavra decisão. Porque é fácil julgar o outro, é fácil olhar para o que o outro tem, para o que o outro faz. E o que falta, o que tem nele que falta em mim é esse poder de decisão. Mas por que eu não tenho esse poder de decisão? Porque eu tenho uma vida desorganizada, desalinhada, sem propósito. Mas agora nós começamos a colocar a nossa vida no eixo, né, na ordem. O nosso propósito nós já entendemos que é Deus. O fim último de tudo que eu faço e de tudo que eu adquiro tem que estar a serviço de Deus, do seu reino, do seu amor. Então eu já comecei a ganhar um propósito. Agora daqui para frente todas essas transformações, esses reconhecimentos em mim vai me moldar para esse propósito. Os meus projetos de vida. Agora, com a vida ordenada, organizada,
nessa vida de luta espiritual, eu começo a ter sonhos, projetos de vidas alinhados ao reino de Deus, para o meu bem e o bem do próximo. Né? Deus quer que nós sonhamos. Deus quer que nós tenhamos projetos, que nós corremos atrás das coisas, mas sempre para servir ao seu reino. Por quê? Para que isso não vire um orgulho dentro do meu coração, não vire uma inveja, uma ganância, né? Então, tudo compete para Deus, tudo em nossa vida tem que competir para Deus. Mas, Delcir, bom, onde você falou de soberba, eu tenho essas características, eu tenho algumas coisas ali que eu faço que é de pessoa soberba. Você falou hoje de inveja, tem algumas coisas que eu falo, que eu faço, que eu ajo que é da inveja. Eu sou uma pessoa tão má assim? Não. Tudo que pessoa má. Todo mundo tem pecado, e quem não tem que atira a primeira pedra. Isso não faz de você uma pessoa má. Mas é preciso enxergar para que nós possamos lutar contra o inimigo. Porque o inimigo, o pecado não é um negócio que vem escrito, é pecado. São emoções, são características criadas em nós através da emoção. Lembra? Ele ataca o nosso intelectual, as nossas emoções. Lembra que eu falei ontem? Todo mundo tem alguma coisinha dos 7 pecados. Todo mundo tem. E isso é um fato. Não tem como não ter. Todo ano você não tem que ir lá na fila da confissão, lá na confissão comunitária. Eu me confesso, a cada um mês, 2 meses, 3 meses, dependendo aí da minha disponibilidade. Mas eu procuro estar sempre confessando. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho. Se nós não ficarmos sóbrio, se a nossa vida não, a sobriedade, ela é adquirida através da organização da nossa vida. Quando a nossa vida desorganiza, a minha vida desorganiza demais. Minha filha ficou doente, meio que desorganizou um pouco. Ela ficou internada, me desorganizou um pouquinho. Né? Eu tive que me reajustar. E você acha que eu não fiquei vulnerável? Você acha que muitas vezes o meu coração também não questiona? Né? Todo mundo tem um pouquinho de pecado. Então, conforme você vai enxergando em você, lembra que é sobre nós, né? Não é sobre as pessoas. Conforme nós vamos agora passando por esses dias falando de pecado e vamos enxergando o pecado dentro de nós, não é para mim ficar frustrado. Não é para mim, não é para que eu me sinta uma pessoa ruim, péssima. Não é para me autocondenar. A autocondenação é um pecado. Não é para mim me auto-julgar. Jesus não veio para julgar nem para condenar. Eu também não posso me julgar e me condenar. Mas eu tenho que olhar para mim. Lembra que eu falei? Pega um caderninho, vai anotando tudo. Para depois você se confessar. No final desses 12 dias aí. Então, é para eu olhar o quanto eu tenho que mudar. E eu vou mudando aos poucos. Não é de uma vez. A gente não pode ser ansioso, lembra? Porque a ansiedade, ela frustra a gente. Pensa no ciclo da árvore. Pensa no ciclo da árvore. A nossa mudança, nossa transformação, a nossa conversão é como o ciclo de uma árvore. Leva anos. Existe também a tâmara, a fruta tâmara. A tâmara leva mais de 100 anos para começar a dar tâmara. Hoje dá um pouco tempo porque existe um monte de fertilizante. Mas o seu ciclo natural, né, é mais de 100 anos para dar uma tâmara, para começar a dar tâmaras. Então, veja, cada pé de fruta, cada árvore tem seu ciclo, tem seu tempo. Eu não quero fazer as coisas para ontem. Tenha paciência. As virtudes da paciência, que nós vamos falar mais para frente. A paciência, ela é uma arma que vai nos ajudar a vencer cada pecado. Eu só preciso dar o primeiro passo. E todos os dias eu vou me refletindo, fazendo auto-reflexões. Por isso que é importante anotar. Vai anotando os pecados, as suas características. E vai rezando e colocando na mão de Deus. Aí o Espírito Santo vai te revelando as brechas. Você vai corrigindo as brechas. Depois você começa a pedir perdão. Você já começa a se policiar para não ter mais aquele sentimento. Aí quando vai dar aquele sentimento, você já começa a orar. Começa a rezar uma Ave Maria. Nossa, tá vindo aquele sentimento de novo, Senhor. Afasta de mim e me dá o conhecimento, o discernimento do que está causando isso nesse momento, né? Aí porque várias situações, lembra que eu falei, o diabo ele não vai parar de tentar, porque você descobriu ele na sua vida, a ação dele na sua vida, ele não vai parar de tentar, ele vai buscar outros meios diferentes para entrar com aquele pecado, com aquele vício. Então, não pensa que
eu já corrigi os meus comportamentos, eu já sei para onde ele estava entrando, eu já sei quais as ações que eu tinha desse pecado, agora eu não vou ter mais. Não, ele vai buscar meios diferentes para nos sabotar, né? Para nos sabotar e entrar enquanto estivermos vivos. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre vigilantes. Sempre vigilantes. E não pense que você não vai pecar. Não pense que você não vai cair. Não pense que muitas vezes você não vai regredir. Vai. Nós vamos. É um fato. Nós somos seres humanos. Somos movidos o tempo todo por emoções. E nem sempre nós vamos ter a sobriedade. Nem sempre nós vamos estar organizado com a nossa vida. Ordenadinho ali, bonitinho, certinho. Nem sempre. E isso faz parte do ciclo da vida. Né? O que São Paulo vem falar para nós? Faço o mal que não quero e o bem que eu quero eu não faço. Quantas vezes na nossa vida não é assim? A gente querendo fazer o bem acaba fazendo o pecado. É normal, não deveria, mas acaba sendo normal na nossa vida. E é nesses momentos de fraqueza que nós enxergamos a nossa força, porque São Paulo vem falar também logo em seguida. É na fraqueza que vejo a minha força. Por que eu sou forte na fraqueza? Porque eu levanto. Eu não fico nocauteado. Eu levanto. Eu levanto e me coloco na batalha de novo. Né? Então, da mesma maneira que o inimigo não vai parar de nos atentar, nós também não podemos parar de lutar. Ora vamos ganhar, ora vamos empatar, ora vamos perder. Mas quando eu perco, eu também aprendo. Eu também aprendo a estratégia do meu inimigo quando eu perco. E aí eu me corrijo, eu me levanto, eu me confesso, eu começo de novo. E eu vou ganhando cada vez mais conhecimento, cada vez mais experiência de vida. E essas experiências vai servir para me aconselhar os jovens, as crianças que estão vindo aí, ou outras pessoas que estão passando por aquela situação que você já passou, que você já viveu, né? Então tudo tem que competir para Deus. Então eu enxergo o pecado na minha vida não para me menosprezar, para me condenar, para mim me levantar, me colocar em ordem de batalha de novo e corrigir o percurso da minha vida, buscando sempre a intimidade com Deus. Tá? Amém? Então falamos ontem de soberba, hoje de inveja, e como eu sempre digo, não se limita só ao vídeo, busque mais conhecimento. Busque mais conhecimento, porque são temas muito amplos. Se eu fosse bater firme mesmo em cima de cada trecho, eu ia fazer vídeo aqui de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, só falando de inveja, só falando de cada pecado. Mas o intuito não é esse, o intuito é mostrar uma direção, mas agora nós vamos buscando, olhando para dentro de nós, olhando para a nossa vida e lendo livros religiosos. Quantos padres maravilhosos, São Magno, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Quantos santos falaram desses pecados, né? Do comportamento, do temperamento do ser humano, né? Que é nada mais do que nós estamos fazendo aqui de forma bem resumida. Então busque conhecimento, use a internet a seu favor. Use a internet ao seu favor. Não para ficar se alimentando intelectualmente de coisas vazias, de coisas mundanas, mas de coisas de Deus. Use a internet, pesquise lá sobre inveja, sobre a soberba. Vai pesquisando, busque mais conhecimento e vai anotando aquelas características suas que precisam ser mudadas para curar, para tampar essa brecha aí que o inimigo está usando na sua vida. E que usa também na minha vida, tá? Amém? Que Deus abençoe cada um e que o Espírito Santo possa nos guiar e revelar para nós como que o diabo tem agido na nossa vida, como eu tenho sido conduzido pela ação da inveja, como a inveja tem interrompido as minhas decisões, as minhas ações, como ela tem me moldado para que eu possa me corrigir, me transformar e ser uma pessoa melhor, mais íntima de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos.